Olá pessoal, paz e bem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns livros da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Não vai ser uma introdução profunda, mas apenas uma apresentação daqueles livros que compõem o Antigo Testamento. Obviamente que ele começa lá com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses nomes todos gregos ou latinizados, no sentido de que já estamos na tradução em português. O livro do Gênesis, até primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, vão narrar a história dos seres humanos, a criação do mundo e a criação do ser humano. E depois, então, do capítulo 4 até o capítulo 11, conta aí algumas peripécias dos seres humanos, as desavenças, vai estar a narrativa ali da Arca de Noé, do grande dilúvio, e na sequência, no capítulo 12, então, o chamado de Abraão que começa então a formar o povo de Deus. Não exatamente ainda, mas já é um aspecto da criação ou da formação do povo de Deus, que na verdade vai acontecer só lá no livro do Êxodo, o grande livro da libertação da escravidão e a formação então da sociedade. O livro de Levítico, vem da tribo de Levi, que eram os responsáveis pela liturgia. Então, um livro chamado livro de santidade, da santidade, onde se tem então os preceitos daquilo que fazem com que a pessoa se aproxime de Deus dentro da santidade. O livro de Números vai narrar um pouquinho ainda a questão da formação do povo, a sua caminhada no deserto, mas tem esse nome, Números, por causa de um grande recenseamento que é feito, a contagem das pessoas mesmo. Esse é o, assim, não o principal, mas é ele que chama a atenção dentro desse livro. E Deuteronômio, então, é um resgate de toda a narrativa desde o Êxodo, passando pelo povo do deserto, é uma chamada de atenção. Deutero, o segundo livro, a segunda chamada de atenção para as leis, para os preceitos de Deus, visto que o povo estava se desvirtuando. Na sequência, então, vem aquele grupo chamado de livros históricos, que é formado lá exatamente por Josué, pelo livro de Josué, que é o sucessor de Moisés, que é encarregado então de fazer com que o povo entre na Terra Prometida. Depois de Josué, livro de Juízes, o livro onde se começa, as tribos já estão formadas, as suas divisões internas já consolidadas, e Juízes aqui justamente no lugar daqueles em que nos momentos de dificuldade, nos momentos em que o povo se desvia de Deus, começam a acontecer coisas ruins, eles clamam a Deus, são nomeados juízes que reúnem o povo, que reúnem todas as 12 tribos, ou 11 como queira, porque os levíticos não lutavam, os levitas não lutavam, e eles conseguem as vitórias e se harmonizam novamente com Deus. E tem sempre esse ciclo, ou esse círculo vicioso ou virtuoso, dependendo do ponto de vista, mas é sempre o ciclo de estar com Deus, abandona Deus, acontecem coisas desagradáveis, clama-se por um juiz reúne o povo, se une novamente a Deus, coisas boas acontecem. Por um período, esquecem-se de Deus, coisas ruins acontecem, clama-se por um juiz intervém junto a Deus, Deus os acolhe novamente. Então, é esse ciclo. Na sequência, dentro do cânon nosso, do latino, tem o livro de Ruth. Ruth é um livro muito bonito, de uma mulher muito forte, uma estrangeira, que faz com que os próprios israelitas cumpram a lei de Deus. Depois temos aqui 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, a história do reinado, da monarquia, daquilo que regeu por cerca de 400, 500 anos Israel, com todas as suas desavenças, com todos os seus problemas. Conta a história de Davi, conta a história de Salomão,
dos outros diversos reis, a reformulação do templo, enfim, toda essa narrativa muito bonita, chamado de também aqui ainda de livros históricos, que conta um pedacinho da história de Deus, do povo de Deus, até, segundo Reis, até eles serem deportados para a Babilônia. Na sequência, ainda dentro de livro de Reis, nós temos primeiro e segundo Crônicas, o livro de Esdras e Neemias, com 4 livros aqui ainda nesse grupo. Primeiro e segundo Crônicas volta a lembrar toda a história do povo, desde a criação até os períodos de monarquia. Esdras já é um momento em que o povo começa a retornar da Babilônia para Israel, especialmente para dentro de Jerusalém, visto que Nabucodonosor é vencido pelos gregos, por Alexandre, no caso, Alexandre Magno, é vencido por ele, e a concepção de poder dos gregos é diferente da concepção de poder dos babilônicos, e eles então permitem que os povos todos retornem às suas nações. Os babilônicos misturam os povos para que se perca a cultura, mas os gregos não, os gregos fazem diferente, eles mandam cada um para o seu, devolvem, entre aspas aqui, ou permitem que se volte para os seus países, mas agem de maneira muito incisiva para que se aculturem à cultura grega. Então aí tem a narrativa dos livros de Esdras e também no livro de Neemias. Vem na sequência, ainda dentro de livros históricos, o livro de Tobias, Judite e Esther, que especialmente Tobias e Judite constam apenas no cânon da Bíblia católica, não da Bíblia evangélica, isto porque ele foi escrito numa língua grega e quando tem a tradução, os sábios israelitas não consideram esse livro como um livro de Deus, não consideram o livro como livros inspirados por Deus. Tobias e Judite contam histórias também desse povo, dentro de determinada família, dentro de determinada situação. Esther também. Esther consta sim do livro e tem até uma das festas, a festa do Purim, baseado no livro de Esther. Na sequência, primeiro e segundo Macabeus. Macabeus, uma família que se rebela contra o poder contra o poder grego, e consegue algumas vitórias com guerrilha, onde tem no primeiro livro, especialmente, tem a grande narrativa da mãe que vê seus 7 filhos serem assassinados na sua frente, visto que eles não querem profanar a lei de Deus. Uma mãe muito firme, muito poderosa, uma das grandes mulheres da Bíblia. Então, primeiro e segundo Macabeus narra uma resistência, uma luta desse povo contra uma dominação grega. É um livro bastante interessante no sentido de que é um livro que nos mostra a firmeza, a fidelidade a Deus de um povo. Também esses 2 livros não constam da Bíblia judaica, por consequência da Bíblia que os evangélicos utilizam. Bom, depois vem um outro grupo bastante considerável, são os livros muito bonitos também, que são chamados livros poéticos e sapienciais de sabedoria. Começa lá com o livro de Jó, é dado como um livro de sabedoria, embora no cânon hebraico ele esteja numa outra classificação. Temos os Salmos. Voltando aqui na questão do livro de Jó, é uma crítica muito pesada a um sistema, a uma teologia que se chama de teologia da retribuição, que é aquele sentido, né? Eu faço
um bem para que Deus me faça um bem. Quer dizer, é a troca, é o escambo entre o ser humano e Deus. É uma crítica muito forte a isso, porque Deus não faz negociata, Deus não faz escambo, Deus não faz barganha. Então, é um livro que critica isso. Um livro muito bonito, que precisaria ser lido com profundidade. O livro de Salmos são salmos de louvor, de alegria, mas a maioria deles são salmos de angústias, de pedido de socorro, pedido de ajuda. Mas são livros poéticos também. E na sequência temos os provérbios. Provérbios são aquelas frases curtas em que se demonstra toda a sabedoria de Deus, toda a sabedoria que o povo vai ganhando também ao longo da sua jornada de fé. Tanto esse livro de Provérbios, assim como o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiástico como o livro de sabedoria, como seu próprio nome diz. Sabedoria e Eclesiástico também não constam do cânon hebraico, por consequência não constam também do cânon que os evangélicos se utilizam. Embora eles estudem esses livros como livros apócrifos no sentido de e que não, apócrifo quer dizer oculto, mas não querem dizer proibidos. Na verdade, eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon que não consta do cânon oficial, daqueles que se utiliza para a oração, enfim, para os momentos de reflexão, de meditação. E temos um outro livro muito lindo, um livro de amor, Cântico dos Cânticos, em que, quando foi escrito, parece que é uma mulher fazendo a sua narrativa ao seu amado, e dessa forma mas no fundo é a narrativa, uma declaração de amor mútua entre um povo, chamado daqui da esposa, ou da noiva, ou da irmã, o povo de Israel, e com relação a Deus, com o seu esposo, com o seu amado. Então é um livro extremamente lindo, muito bonito. Na sequência do cânon, vem aqui os livros proféticos, com todos os seus profetas, os maiores e os menores. Maiores não no sentido de estatura, mas de tamanho, mas no sentido do tamanho do escrito, do tamanho do livro de cada um, da quantidade de capítulos e de versículos. Então, por isso é que eles são maiores. Não se trata da qualidade da escrita deles, até porque todos escrevem. Se a gente pudesse não, quando a gente faz um apanhado geral sobre os livros proféticos, é sempre a história, basicamente o fio condutor é sempre o mesmo. É uma advertência que os profetas fazem ao povo, ao rei, com relação ao desvio que está acontecendo com a lei de Deus, com a vontade de Deus. O povo, tanto o povo quanto o rei, não estão seguindo os preceitos que Deus determina. Então, o profeta ele sempre vai denunciar o que está errado, o que é errado no sentido evangélico, no sentido daquilo que não é a vontade de Deus, e vão proclamar a vontade. Então, denuncia e anuncia. Denuncia o desvio, denuncia o pecado, denuncia a podridão que existe, tanto da postura do ser humano, com relação aos seus irmãos, com relação ao semelhante, com relação à sociedade, em termos éticos, em termos morais, e também, obviamente, contra o rei, que na maioria das vezes esses livros proféticos aqui, eles estão separados porque têm autores. Mas lá no livro de Samuel e tanto no livro de Reis, nesses 4 livros, do 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, também existem profetas ali dentro. Moisés era um profeta, embora não leve exatamente esse título, mas de certa forma ele é um profeta, no sentido daquele que tem uma intimidade muito grande com Deus e leva essa palavra de Deus ao povo. Então, mas também tem dentro desses livros, vários deles, inclusive dentro do próprio livro de Juízes também temos profetas, profetisas, tal como Débora, por exemplo.
Então, dentro do livro ou dos livros proféticos, Baruque também é um profeta que não consta do livro, ou melhor, do cânon hebraico, por consequência, não consta do livro do cânon evangélico, dos que os evangélicos usam. Obviamente, no Novo Testamento, nós vamos comentar em outro momento, numa sequência em que, quando nós começarmos a falar exatamente a partir então do momento da vinda de Jesus para conosco, que veio morar conosco, que fez a sua habitação conosco. Pois bem, então, de uma forma bastante geral, muito simplificada, muito resumida, é isso que a gente teria para falar aqui dos livros proféticos. Nós voltaremos a falar de um profeta, especialmente do profeta Amós, que é uma grande síntese do profetismo que existia em Israel no tempo dos reis. Os livros proféticos não fazem parte dos livros históricos, embora sejam históricos, mas eles preferiram colocarem-se separados dentro do cânon, por termos esses textos em que chama a atenção para quando se desvia do caminho de Deus. Pois bem, então fiquem à vontade para, se quiserem ler algum deles, comentar especialmente as suas introduções, que é sempre bastante profícua, sempre bastante rica, para que vá se conhecendo, vá se aprofundando mais e mais. Paz e bem. Até a próxima.